Olá, bem-vindo ao nosso canal Jesus, Torá e a Bíblia. Hoje estamos aqui para falar de um tema específico, muito central do nosso canal, Jesus e a Torá. O que Jesus falou sobre a Torá? O que ele nos ensinou? Nas palavras dele, nas próprias palavras dele, o que ele nos ensinou? O que ele nos mostrou? O que os evangelhos falam a respeito de como Jesus entendeu e viveu a Torá? Então, se você ainda não viu os nossos vídeos sobre Marcos, capítulo 7, e sobre Jesus e Shabat, eu peço que você veja também esses vídeos, porque eles também falam do relacionamento de Jesus com a Torá. Em Marcos 7, Jesus tem um relacionamento também com a Torá oral. E no Jesus e Shabat, ele trata especificamente do Shabat, que também, é óbvio, faz parte da lei de Moisés. Eu queria começar esse vídeo falando o que é a Torá. O que é a lei de Moisés? Será que a Torá é apenas um conjunto de regras entregue a um povo que tinha acabado de sair do Egito, um povo que tinha sido escravo e um povo que não tinha a menor orientação? Foi um conjunto de regras entregue para o povo obter salvação? Era apenas uma coisa momentânea, temporária, para o povo cumprir até que viesse o Salvador? Será que é isso? Não, a Torá não é isso. A Torá, em hebraico, a raiz da palavra Torá em hebraico é Yar, que significa alvo. As palavras em hebraico, a raiz das palavras em hebraico nos ensinam muito. Torá ela é traduzida geralmente como lei, mas não é essa a melhor tradução. A melhor tradução é ensinamento. E entendendo que a sua raiz significa alvo, a Torá nada mais é do que atingir o alvo. E o que isso tem a ver com Deus? Muito simples. A Torá veio do coração de Deus. Cada lei que foi entregue por Deus para Moisés, para ser explicada e vivida pelo seu povo, é algo que vem do coração e da mente de Deus. A Torá, seguindo a Torá, as pessoas chegam no alvo, que é no coração e na mente de Deus. A Torá já existia antes do primeiro homem ser criado, já existia antes do mundo ser criado, porque ela faz parte do caráter, do coração, dos sentimentos de Deus, daquilo que ele acha certo, daquilo que ele acha errado, daquilo que ele acha perfeito ou imperfeito. Mandamentos negativos, mandamentos positivos, todos eles refletem o coração, a alma, os pensamentos de Deus. Você quer saber o que Deus pensa e sente? É só olhar para a lei de Moisés. A Torá não foi entregue para obter-se salvação. Ela não é uma forma de legalismo, pelo contrário. A Torá foi entregue a um povo que já havia sido liberto do Egito através da fé. O sangue nos umbrais das portas, aquilo ali não foi uma libertação por obras, foi uma libertação por fé. O povo teve fé na palavra de Deus, foi liberto do Egito, não somente o povo judeu, como uma multidão de egípcios acompanharam o povo judeu e após eles terem sido salvos da escravidão do Egito, após 50 dias, eles receberam a Torá no Monte Sinai. A Torá não foi entregue para um povo ainda escravo. Por quê? Para que o povo não pensasse que através da Torá eles obtivessem a libertação do Egito, não. A Torá foi entregue para um povo que já era liberto. Da mesma forma, a Torá é dada para cada um de nós, não como forma de obter a salvação através do cumprimento dos mandamentos. Não. Os mandamentos são dados para aquele que já crê e já é salvo, como forma de atingir o alvo, ou seja, como uma forma de viver corretamente, conforme o coração e a mente de Deus. Esse é o espírito da Torá. Viver conforme o coração e a mente de Deus, atingindo assim o alvo. Prova disso também, Deuteronômio 28. O que Deus promete para o povo que cumpria a Torá? Ele promete salvação? Jamais. Deuteronômio 28, Deus fala de todos os benefícios, de todas as bênçãos que ele iria derramar sobre o povo se ele cumprisse a Torá e todos os castigos que ele iria impor ao povo caso descumprissem e ignorassem a Torá. Em nenhum daqueles versículos está escrito: meu povo terá salvação. Jamais. O povo terá bênção ou castigo. Salvação, o povo já havia recebido ao crer. Então a Torá, de forma nenhuma, é uma forma de obter-se salvação até a vinda de Jesus, que iria morrer pelos nossos pecados.
Jamais. Todos esses conceitos dos quais eu acabei de falar e outros conceitos que nós vamos tratar nesse vídeo, eu percebo que são conceitos que foram transferidos década após década em várias denominações das igrejas, que são conceitos que precisam ser desmistificados a respeito da Torá em si e a respeito do que Jesus falou da Torá. É essa a minha proposta nesse vídeo. Vamos começar analisando a parte mais completa, né? A parte mais profunda e a parte mais completa daquilo que Jesus falou sobre a lei de Moisés no Sermão da Montanha. Vamos para Mateus capítulo 5. Versículos 17 a 19. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Certamente eu vos digo, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses menores mandamentos e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. O que significa? O que Jesus falou, ele é muito profundo. O que significa este cumprir? Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Veja, o Mateus escreveu esse texto em grego, porém Jesus falou em hebraico ou em aramaico, mais provável em hebraico. O que significa este cumprir? Esse cumprir em hebraico significa cum. E esse cum não é somente cumprir, é confirmar. É confirmar, estabelecer. Então, o que ele disse? Eu vim cumprir, eu vim confirmar, eu vim estabelecer. Como é que ele fez isso? Através de várias formas. Em Marcos, capítulo 7, nós vimos que ele defendeu a Torá. Foi o momento em que ele defendeu a Torá contra todos os rituais que estavam sendo estabelecidos acima da Torá escrita. Não que ele fosse contra a Torá oral e os rituais, não. Ele só não admitia que aquilo pudesse estar acima daquilo que está escrito na lei de Moisés. Naquele momento, ele defendeu. Em outros momentos, nós vamos entender que ele vai mostrar como se cumpre. Como é que ele mostrou como se cumpre? Amando, perdoando, dizendo como se ora, dizendo como se relaciona com o seu próximo, dizendo como se deve levar um sacrifício, mas antes com um coração puro, como obedecer, como estar longe do pecado, como falar a verdade. Nos 4 evangelhos existem exemplos de como ele defendeu, de como ele cumpriu, de como ele aprofundou o conhecimento em todas as parábolas, e como ele aprofundou o conhecimento. E ele também tornou-se o quê? O alvo da Torá. Conforme está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Se na tua Bíblia está escrito Jesus é o fim da lei, troque esse fim por finalidade ou meta. Telos em grego não é fim no sentido de acabar, é finalidade, meta. Ele mostrou que todos os sacrifícios, não só os sacrifícios do templo, mas as festas, a festa do Pessah, Páscoa, a festa do Shavuot, Pentecostes, a festa de Sukkot, o Yom Teruah, que são as trombetas, que é o Ano Novo, todas essas festas apontam para ele. É muito claro ver como que a figura de Jesus está nessas festas e como a figura de Jesus está nos sacrifícios. Ele mostrou que ele é a meta da lei, é o alvo da lei. A lei aponta para ele. Isso não significa que a lei acaba nele de forma alguma, muito pelo contrário, a lei aponta para ele. E ele, durante todos os discursos dele, ele aprofundou o sentido de cada mandamento. Vamos também falar disso mais para frente em vários outros exemplos. Então falamos do cumprir. Agora, quando ele fala, né, o segundo versículo, céus e terras desaparecerão, mas, todo aquele que desobedecer a um desses menores mandamentos e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Ele não está dizendo que a pessoa que descumprir vai para o inferno. Não. Ele está dizendo que a pessoa que descumprir vai perder algo. Não vai perder a salvação, mas vai perder algo. E aquele que ensinar e defender vai ganhar algo. E quando ele fala que a Torá vai permanecer enquanto os seus céus e terras existirem,
né? E depois ele fala que até tudo se cumpra. Acreditem se quiser, mas uma pessoa veio até mim uma vez e falou: se ele falou que até tudo se cumprir, então quando ele morreu e ressuscitou, tudo se cumpriu. Claro que não. Essas palavras, até que tudo se cumpra, está na mesma sentença, enquanto houver céus e terra. Estão na mesma sentença, uma está complementando a outra. Ou seja, essas duas informações, enquanto houver céus e terras e até que tudo se cumpra, fazem parte de um mesmo momento no tempo. Ele não está falando de dois momentos separados. Essas duas informações, uma está complementando a outra. Ou seja, isso é algo que vai acontecer na mesma hora. Minha opinião pessoal. Apocalipse 22. Quando a nova Jerusalém, novos céus e novas terras. Tá? É isso que ele, na minha opinião, é isso a que ele está se referindo. Apenas um palpite. Porém, não acabou. A Torá não acabou quando ele foi crucificado e ressuscitou. Você está olhando pela tua janela aí? Céus e terra permanecem? Pois naquela época também permaneceram. Tá? Então, significa que, atenção, a Torá ainda permanece. Não é possível que céus e terras permaneçam e que tudo seja cumprido, aconteçam em momentos diferentes no tempo. Não é possível, tá? Isso é um outro conceito absolutamente errado, infelizmente. Vamos analisar agora Mateus capítulo 5, uma outra parte, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte a apresentar a sua oferta. Jesus está falando o quê? Ofertas, sacrifícios. Mas como? Se ele é o sacrifício perfeito, como é que ele está falando para as pessoas que as pessoas podem levar sacrifícios ao altar? Isso não é absurdo? Não, isso não é absurdo. Isso é absolutamente natural. Todos os sacrifícios apontam para ele. Os sacrifícios têm as suas funções na Torá. Existem vários tipos de sacrifício. Ele está falando de qualquer um. Tá? Existem sacrifícios para pecados intencionais, porém cometidos não conscientemente, pecados não intencionais cometidos sem conhecimento, shlamim, que são ofertas de paz, amizade, como aparece em português. Existe o olam, que é oferta as elevações. Existe o todá, que são ofertas de agradecimento. Mincha, que são ofertas de alimentos. Todas essas ofertas, Jesus está falando em termos genéricos. O que ele falou vale para todas. Ele está dizendo que o sacrifício deve ser levado ao tempo, sim, porque ele falou quando você levar. Ele não está falando, olha, se por acaso numa exceção você levar, é quando você levar. Ele está dizendo para as pessoas levarem os sacrifícios com o coração em Deus. Não adianta nada a pessoa levar um sacrifício querendo se aproximar de Deus enquanto o coração dela não estiver puro, enquanto o coração dela não estiver com algo a ser resolvido, com seu irmão e irmã. É isso que ele está falando. Ele está defendendo a Torá? Claro que ele está. Além disso, ele está mostrando como que os sacrifícios devem ser feitos da forma perfeita. Ele está nos ensinando como fazer. Isso também é parte daquele cumprir que nós falamos agora há pouco. Eu também já vi gente falar que Jesus cumpriu para que eu não precise cumprir. Gente, não é possível. Tá? Deus entrega a Torá para o seu povo, dizendo que aquilo é eterno, dizendo que aquilo é santo. Ou seja, o que ele fala quando ele entrega a Torá para o povo? Sejam santos como eu sou santo. Ele repete isso várias vezes. Ele diz que aquilo vem dele, para sempre. Depois vem o Messias, que é a perfeita representação de Deus. Ele vai cumprir para depois acabar? Ele vai cumprir para depois dizer que você não precisa mais cumprir? Que sentido que existe nisso? É óbvio que é um absurdo. É óbvio que ele não veio cumprir e em seguida cancelar. Se ele quisesse cancelar, ele simplesmente não teria cumprido. Ele veio cumprir para mostrar como se cumpre. Através dos exemplos dele, mostrar como se cumpre. Mostrar a que serve a lei de Moisés. Como que ela nos aproxima de Deus. Como que ela, se vivida através da presença do Espírito Santo e através dos ensinamentos de Jesus, nos aproxima de Deus e agrada o coração de Deus. Este é o cumprir. Eu queria analisar um outro versículo agora, Lucas capítulo 12, versículos 13 e 14. Alguém da multidão lhes disse: Mestre, diga a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem,
quem me designou juiz ou executor entre vocês? Um momento. Jesus não é aquele que vai julgar a todos no final dos tempos? Por que ele se abdicou de dizer ao irmão, a essa pessoa o que é o certo e o que é o errado? Por que ele disse quem me apontou um juiz? Quem me apontou como juiz na tua vida? Simplesmente porque o juiz já havia sido apontado pela lei de Moisés, é o Sanhedrin. A lei de Moisés estabelece um conselho de 71 anciãos, tá? Que é dividido em conselhos menores conforme o tamanho da cidade, para decretar, para ser um supremo tribunal, para ser um órgão que decide quem está certo e quem está errado. Os juízes estão lá. Ele abdicou, apesar de ser o Messias que vai julgar todos ao final dos tempos, ele abdicou dessa posição em respeito à lei de Moisés. Naquele momento, ele não tinha autoridade para ser um juiz. Naquele momento, a autoridade pertencia ao corpo, que é o Sanhedrin. Isso também, naquele episódio da mulher adúltera, também aconteceu a mesma coisa. Mas isso é um episódio para um próximo vídeo. É muito importante a gente entender que ele foi submisso à lei de Moisés, não porque ele tinha que ser submisso, não porque não havia outra alternativa, ele estava de braços, ele estava de mãos atadas, ele tinha que obedecer à lei, porque ele foi o autor da lei. Ele não só é o autor da lei, como é aquele que mostra como que a lei deve ser seguida. Ok? Vamos seguir em frente e analisar um outro versículo, dessa vez em Mateus 22. Muito interessante esse, isso é algo que gerou muita controvérsia e muito entendimento errado. Vamos analisar Mateus 22, versículos 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Como vocês puderam ver, tá? Ele fez uma coisa muito simples. Tá? Ele estabeleceu os princípios da lei. Agora, as pessoas geralmente olham para isso e falam assim: ele simplesmente reduziu os mandamentos. Tá? Toda aquela Torá, toda aquela bobagem está para trás. Ele falou: ame o próximo, ame a Deus e ame o próximo, acabou. Assim você não precisa mais de nada. Foi isso que ele falou? Não. Eu devo ter perdido, gente, alguma aula de interpretação de texto, tá? Porque ele falou exatamente o seguinte: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Muito simples, tá? Você tem um filho que está estudando por uma prova. Você fala para o teu filho, para a tua filha: estude bem, porque a tua prova depende disso. Você está falando para ele somente estudar e esquecer da prova? Ou você está falando para ele estudar, aprender, para quando ele for fazer a prova, ele poder ir bem na prova? Sim. Quando Jesus fala que a lei e os profetas, a Torá e os profetas dependem desses dois mandamentos, ele está dizendo que este é o princípio para que as pessoas possam cumprir a Torá de forma correta. Isso é muito óbvio, não é verdade? Se não, ele teria falado, cumpra esses dois e esquece dos outros 611. Muito simples. Jesus sabia se expressar muito bem. Bom, tendo dito isso, vamos analisar como é que este princípio da Torá, como é que este princípio ao qual Jesus se referiu, aparece na literatura rabínica. No Bavali, Talmud babilônico, Shabat 31a, certa vez um gentio veio à frente de Shammai e disse-lhe: converta-me com a condição de que você me ensine toda a Torá enquanto estou em um pé. Shammai o empurrou para o lado com a vara de medição que ele estava segurando. O mesmo homem veio perante Hillel e Hillel o converteu, dizendo: o que é desprezível para você, não faça para o outro. Esta é toda a Torá. O resto é comentário. Vá e aprenda. No mesmo Bavali, em Makot, Rabbi Simlai disse isso sobre Abacuque e a lei. Moisés deu a Israel 613 mandamentos. Davi os reduziu para 11. Miqueias reduziu os mandamentos para 3. Faça a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com seu Deus. Isaías reduziu para 2. Mantenha a justiça, seja reto. Abacuque os reduziu para 1. O justo viverá pela fé. Então, agora eu tenho uma pergunta. Hillel não foi acusado de reduzir a Torá. Tá? O outro rabino aqui citado, Simlai, também não foi acusado de reduzir a Torá.
Davi não foi acusado de reduzir a Torá, nem Isaías, nem Miqueias, nem Abacuque. E esses são apenas 2 exemplos que eu estou trazendo. Existem outros exemplos na literatura rabínica. Nenhuma dessas pessoas foi acusada de reduzir a Torá. Por que se olha para isso que Jesus falou, achando que ele reduziu? Achando que ele está dizendo que só existe amar o próximo e amar a Deus e amar o próximo, e negligenciando todos os outros. Não é isso. E também ele não falou que amando a Deus e amando ao próximo você está cumprindo tudo. Ele está dizendo que este é o princípio. Este é o princípio. Essas palavras dele, amar a Deus de todo o coração, isso faz parte do Shema. Shema que todo judeu ora todos os dias. Ele está falando algo absolutamente aceito por qualquer rabino do mundo. Você pode perguntar para qualquer judeu ortodoxo do mundo este versículo aqui e perguntar: Jesus está diminuindo a Torá? Ele vai falar clara e abertamente: não. Isso é absolutamente aceito dentro do judaísmo. São os princípios necessários para se seguir a lei de Moisés corretamente. Foi isso que ele fez. Tá? Vamos seguir em diante aqui mais um pouco. A gente está quase terminando, tá? Eu sei que esse vídeo está um pouco longo, aqui é muita coisa para ser tratada. Vamos agora para Mateus 11, versículos 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pronto. Este é outro momento em que as pessoas falam: tá vendo? Ele está se referindo, ele está falando que o jugo dele é leve. Por quê? Porque a Torá é um peso. Porque a Torá veio para dar condenação. Porque a Torá é uma coisa difícil, né? É uma época de julgamento, de um Deus severo. Não é nada disso. Como é que a gente demonstra que não é nada disso? De um jeito muito simples. Jugo. O que é o jugo? Tá? Se você for pesquisar em todos os sites de judaísmo, se a tua Bíblia é em inglês, yoke of mitzvahs, ou seja, o jugo dos mandamentos. O que significa jugo dos mandamentos no judaísmo? Significa como segui-los. Quando uma pessoa se converte ao judaísmo, ele aceita sobre si o jugo dos mandamentos. Quando uma pessoa faz bar mitzvah, o homem aos 13 e a mulher aos 12, ele aceita sobre si o jugo dos mitzvahs, dos mandamentos. Isso nada mais é do que aceitar sobre si os mandamentos. É exatamente o contrário do que a maioria pensa. Quando ele fala, aceitem o meu jugo, aceitem os mandamentos da forma como eu estou demonstrando. Da forma como eu sempre demonstrei enquanto estive com vocês. É o tal do cumprir, que nós já falamos aqui desde o começo. O jugo dele é como se cumpre os mandamentos. Não é deixar os mandamentos de lado, é como se cumpre os mandamentos. Tá? E esse conceito é tão pertinente ao judaísmo que ele tem até um nome, é chamado de Kabbalah ou Hametzvot. Tá? É o jugo dos mandamentos. Isso está na literatura judaica, tá? Eu estou trazendo aqui 2 exemplos, mas não são os únicos. É uma coisa absolutamente difundida, tá? Em toda a literatura judaica, em qualquer sinagoga do mundo, seja ela ortodoxa ou não. Para finalizar, gente, vamos para as últimas palavras de Jesus? Vamos para as últimas palavras de Jesus. Levem o evangelho para todo mundo, para toda criatura. Certo? Certo. Depois do que ele falou? Ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado. Essa parte as pessoas geralmente deixam de fora. 2 coisas. Ensinado o quê? Isso aqui que nós acabamos de ver é parte dos ensinamentos dele. Tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falou, tudo é parte dos ensinamentos dele. E ensinando para toda a criatura a mesma coisa. Ele não disse, parte vai aprender uma coisa, parte vai aprender outra. O Yosef, que é judeu, vai aprender uma coisa. O José, que é gentil, vai aprender outra coisa. De forma alguma, ensinem a todos tudo o que eu vos tenho ensinado. Essas foram as palavras de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha mostrado que, infelizmente, aquilo que a gente aprende, aquilo que as pessoas aprendem, na maioria das denominações, é exatamente o contrário daquilo que Jesus falou.
Jesus não deixou a Torá para trás, muito pelo contrário. Ele viveu e nos ensinou como viver. Ele tanto ensinou que durante todo o livro de Atos, em todos os capítulos do livro de Atos, os apóstolos, não só os 12 iniciais, como os outros que vieram, continuam seguindo, continuam frequentando o templo, continuam oferecendo sacrifícios. Apóstolo Paulo levou sacrifício ao templo 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Será que 30 anos depois ele ainda não tinha entendido? Jesus defendeu, ensinou, cumpriu, fez tudo de positivo em relação à Torá. E pediu para que os apóstolos ensinassem isso para toda a criatura. Quando Deus entregou a Torá para Moisés, ele disse: isso não é difícil, isso não está nos céus para que vocês vão buscar. Não, isso está na mão de cada um. Não é um jugo, não é um peso, não é algo que vem trazer condenação, mas pelo contrário, é algo que mostra o coração de Deus. Eu espero que você veja também os nossos vídeos, mais uma vez, tá? Muito importante, sobre Marcos 7, sobre Jesus e o Shabat, para ter uma ideia mais completa de qual foi o relacionamento de Jesus com a Torá. Nesse vídeo aqui, nós tratamos da Torá escrita. Tá? Num próximo vídeo, nós vamos tratar da Torá oral e do relacionamento de Jesus com os fariseus. Eu agradeço muito a tua presença. Por favor, assine o nosso canal e nos vemos em breve. Muito obrigado.